Agora, para a gente analisar a função afim como crescente ou decrescente, a gente vai analisar dois teoremas. O primeiro deles é o seguinte: o teorema 1 diz que a função afim, que a gente já conhece ela como a função que respeita a regra, que diz que a f de x é igual a ax mais b, ela é crescente se e somente se o coeficiente angular for positivo. Como é que a gente demonstra isso? A princípio, a gente parte da definição de função crescente. A gente sabe que dizer que f de x é igual a ax mais b é crescente é o equivalente a gente dizer, a gente afirmar que a f de x1 menos a f de x2, ela dividido pelo x1 menos x2, é maior do que zero. A gente já sabe que é assim que a gente define uma função como crescente. Ok, agora a gente pode continuar dizendo, trabalhando essa afirmação e dizer que isso daqui é equivalente a gente dizer o seguinte: olha só, quem é a f de x1? É o ax1 mais b. Quem é a f de x2? Então a gente vai fazer menos ax2 menos b. Então a f de x1 e a f de x2 dividido por x1 menos x2. Então no lugar da f de x1, ax1 mais b. No lugar da f de x2, ax2 mais b. A gente troca os sinais porque aqui a gente está subtraindo. Beleza, agora a gente está dizendo que isso aqui é maior do que zero. Se a gente olhar aqui, a gente tem mais b e menos b. Isso daqui dá zero, então a gente pode eliminar esses dois caras aqui. E aqui a gente tem ax1 menos ax2. Então isso é equivalente a gente escrever o seguinte, ó. A gente vai colocar o a em evidência e vai fazer, ó, x1 menos x2 dividido por x1 menos x2. E isso daqui precisa ser maior do que zero. Ou seja, a gente tem mais uma equivalência para fazer aqui. Se a gente está multiplicando, se a gente pega um número a e multiplica por uma coisa e depois divide pela mesma coisa, isso daqui também se elimina e a gente fica somente, Então é o equivalente a afirmar que o a é maior do que zero. Então assim a gente demonstra que afirmar que a f de x igual a ax mais b é crescente é o equivalente a dizer que o a é positivo, ok? Então, olhem só o que está destacado aqui, ó. A função afim é crescente se o a é positivo. É exatamente o nosso teorema. Da mesma forma, o teorema 2, notem que é totalmente equivalente. A gente diz que a função afim, que é dada por f de x igual a ax mais b, ela é decrescente se e somente se o coeficiente angular for negativo. E como é que a gente demonstra isso? A gente parte da definição de função decrescente. A gente sabe que para uma função ser decrescente, a f de x1 menos f de x2 dividido por x1 menos x2 tem que ser menor do que zero. E aí a gente segue com as equivalências. Aqui vocês já perceberam que a única coisa que muda é esse sinal e vai ser a única coisa que vai mudar lá no final. O a vai ter que ser negativo. Mas vamos continuar com a demonstração aqui, ó, porque a gente sabe que essa afirmação é equivalente a gente dizer que aqui no denominador a gente tem o x1 menos x2, mas no numerador a gente tem a f de x1, que é o ax1 mais b, e aí a gente vai fazer menos a f de x2, que é o ax2 mais b, menos b, desculpa, menos b. Aqui, ok? Então aqui, de novo, aqui esse mais b com esse menos b, eles se eliminam. Ah, isso aqui é menor do que zero, né? Eles se eliminam e a gente vai ter outra relação equivalente a essa, é colocar o a em evidência, multiplicando o x1 menos x2. E no denominador a gente tem o x1 menos o x2, sendo menor do que zero. De novo, multiplicando e dividindo pelo mesmo número, isso daqui é a mesma coisa que multiplicar por 1. Então a gente vai
ter outra afirmação equivalente aqui e a gente chega finalmente a dizer que essa função ela é decrescente, é o equivalente a gente dizer que o a é negativo. Ok? Então eu vou assinalar da mesma forma que eu fiz antes e está demonstrado o teorema.